Olá, tudo bem com você? O que eu quero conversar hoje é o seguinte: nem só de roupas vive o tricô. Existem outros itens, eventualmente, que podem representar um nicho de mercado bem interessante e que nos permite consumir sobras de fio, quando temos pouquinha cor, né, ou também nos permite, por exemplo, programar um gasto maior de fio em determinadas cores, como eu fiz aqui na minha casa. Procurei combinar a cor que eu utilizaria com a decoração, né, da casa. Estou falando das construções modernas, aonde se faz piso de madeira laminada ou mesmo piso vinílico, que imita madeira, né? Então, muitos prédios hoje, por questões de praticidade, por questões de peso na obra, no final da obra, eles utilizam hoje o piso laminado. Por consequência, esse piso, como ele é, vamos dizer, de uma espessura pouca, ele tem uma característica que é o único lado negativo dele, que é a transmissão do som, né? Passa o som fácil, porque ele é muito seca, a madeira é seca, então ele dá um ruído para o andar de baixo em quem morar em apartamentos. Por consequência, os prendedores de porta, porque uma porta ela pode bater com o vento, a gente sabe disso. Isso num prédio é um problema grave, sério. A porta bate lá no 10º andar, você escuta no térreo, né? Então, existem prendedores de porta que requerem furar parede, furar piso, e no piso laminado não se recomenda colocar. Então, o que eu pensei? Em fazer pesos de porta. Aqui está o que eu uso aqui na minha casa. A cor foi escolhida em função da cor do meu piso. Se fosse um piso escuro, eu faria marrom, né? Porque a ideia é que o peso de porta ele desapareça na decoração, ele não fique uma coisa extremamente evidente, no meu caso. Mas eu também tenho pesos de porta que são mais chamativos, vamos dizer assim. Então, a minha dica para você é a seguinte. Ó, este é um peso de porta. É um saquinho. Como que a gente faz isso? O meu está muito usado, porque ele é direto aqui em casa, né? Aqui dentro, a gente coloca areia. A areia é uma coisa extremamente pesada. Aqui, nós temos em torno de 700 a 800 gramas de areia, acondicionada em vários plásticos para não vazar, e isso vai dentro do saquinho. Olha só, ele se amolda, depois a areia se assenta. E eu fecho aqui, dou um lacinho para ficar uma coisa graciosa, fica parecendo um presentinho, uma coisa assim, e coloco na porta. Nunca bate porta aqui em casa, porque sempre a gente já com o pé mesmo, a gente tira quando quer fechar a porta, e quando abre, recoloca ele na frente da porta. É muito, muito prático. Outro detalhe, ele escorrega no piso vinílico, então você com o pé você afasta e recoloca. Não tem que abaixar para isso, entendeu? Eu aqui fiz essa parte de cima dupla, tipo bainha. Eu acho o melhor acabamento, mas eu tenho aqui para você ver um que não tem essa bainha e ele fica muito mole, além do que ele fica meio abertinho e você fica vendo o ponto tricô aqui do avesso. Então eu não recomendo muito, é melhor esse. Outra coisa é que esse é muito estreito, esse aqui é melhor, ele é mais largo. Se você quiser anotar, eu vou te dar a dica.
Eu fiz este daqui com 100 pontos de largura na máquina. Um lado não tem costura, ele tem só nesse. Então, visualmente, nós temos aqui 50 pontos, tá? E fiz 70 carreiras de altura aqui de baixo, que foi o início, laçadas manuais, que depois eu emendei. Daqui até o cordãozinho aqui, foram 70 carreiras. Fiz os buraquinhos de passa-fita para passar o cordão. Teci mais 6 carreiras e depois eu fiz uma carreira de marcação na regulagem 9 ou 10, você escolhe. Voltei a regulagem e fiz essa parte aqui dupla, são 40 carreiras no total, que depois eu costurei naquela da marcação para ficar uma bainha dupla, tá? Super, hiper fácil. Bom para aproveitar sobras de cores, se for o caso. Se você, por exemplo, um quarto de menina, você pode fazer cor-de-rosa, o do menino pode ser verde ou azul, se você tiver sobras dessas cores. Dá para usar ocre, se o piso for escuro, use a cor que mais se aproximar ao piso. Então, é uma dica, tá? É uma dica. As pessoas têm sérios problemas com portas. Então, até como um presente, uma coisa assim, você pode utilizar, entendeu? Mas, como eu disse antes a você, eu estive assim ocupadérrima, foi uma semana bem pesada de trabalho. Na verdade, eu estava criando, você vai estranhar, mas é verdade, eu estava criando gatos. Quem não gosta desse bicho, né? Eles são uma graciosidade. E juntando os assuntos, eu pensei no seguinte: por que não ter um gatinho que seja também um peso de porta? Você já pensou nisso? Para quem gosta de gato, fica uma graça. Eu estou apaixonada. Eu vou mostrar para você os gatos criados aqui, nessa nossa rainha. Estão aí as minhas crianças. Olhe que graciosidade que ficaram esses gatos. A gente vai ver um a um, tá? Ficaram lindos, né? Eu estou apaixonada, repito, porque ficaram um encanto. Podem ser pesos de porta ou simples almofadinhas para quarto de criança, para uma estante, né, uma prateleirinha no quarto do bebê ou da menina. Esse gato, ele tem a parte de baixo arredondada, observe isso. Ele tem dentro areia também, ele é um peso de porta. O laço é tricô, tá? Esse laço foi feito separado da parte que envolve o pescoço. Então, é uma tira para o pescoço e uma tira para o laço, tá? Esse laço, ele foi engomado para ficar armado, senão ele não fica. O tricô é muito mole, você sabe disso. Esse fio utilizado aí é um fio na mesma cor do gato e 2 fios no esmeralda claro e um fio de lurex. Então, ele tem brilho no laço, né? Esse gato, ele tem o mesmo tipo de laço feito em jacquard, tá? Toda a tira do pescoço e o laço foi feito em jacquard. Ele não foi engomado. O que eu fiz para que o laço fique armado? Eu passei nas bordinhas com uma agulha de mão um fio de nylon desses que se usa para pesca. Então ele deixa o tricô armado. Um fiozinho de cada lado, de cada pétala, né? E ele fica assim, armado e bonito, sem problema nenhum. Achei muito interessante.
Esse gato não é peso de porta, ele é uma almofada, ele está encostado aí, apoiado para ficar de pé. Embaixo ele não é arredondado, tá? Então, mas ele ficou muito bonito. Ele para uma prateleira, uma estante, um enfeite de quarto, uma cama de adolescente ou de criança, fica bem interessante. Esse gato a gente fez com uma fita de floricultura. A ideia é mostrar para você que é possível sim, você compra o laço pronto e coloca no seu gato. Só não dá para esquecer de pedir um pedaço de mais ou menos 35 a 40 centímetros para passar ao redor do pescoço do gato, tá? Então fica bonito também. Eu achei esse gato muito interessante para colocar numa sala, no chão, né, encostado na porta. Ele é peso de porta, sim, tá? Falando nisso, o consumo do que você precisa aqui é impressionante. 100 gramas de fio, 100 gramas, tá? Dá tranquilo para fazer um gato. Outras 100 gramas de enchimento de almofada, enchimento acrílico, né, de almofadas, e 800 gramas de areia. Sacos plásticos para acondicionar a areia que está no fundo, dentro dele, né, eu coloquei a areia fixo dentro, a gente não tira. E aí você tem o gato pronto. Esse gato é a minha paixão. Ele é de base arredondada também, é peso de porta. E ele é muito simples, entende? Tudo aí é tricô, tudo. As folhas, as flores, o miolo das flores, tudo é tricô. Eu vou mostrar para você. Antes, uma explicação. Casa de tricoteira tem aqui almofadas, espuma, forradas com tricô. Aqui, a flor, o miolo da flor. A flor é tricô, você pode ver. Aqui, a flor, o miolo da flor. Aqui, idem, a flor. Aqui, o miolo da flor é tricô. Aqui, as folhas são de tricô, tá? Aqui tem mais uma folha, ó. Então, tudo é tricô aqui. Amarração do pescoço, que você pode fazer também. Esse miolinho aqui foi feito de franjas bem pequenininhas e eu não cortei a franja, eu deixei fechado. Então, é tudo argolinhas. Argolinhas que ficam parecendo o miolo da flor. Aqui também, se você observar bem. Aqui, idem. Beleza? Eu adorei esse gato. Então, meninas, aqui está o gato vazio ainda, ó. Corte arredondado embaixo, tá? Ele é fechado a base depois. Eu fechei até a metade, aí comecei a enchê-los como uma almofada comum, bem cheio. O ideal é que ele seja bem cheio, para ele ficar armadinho e durinho, né? E depois de bem cheio, eu introduzi aqui a areia, completei o que faltou de enchimento, porque depois de colocar areia ficam ocos aqui, e fui fechando, fechando e fechando. A gente tem que ir ajeitando a areia para ela ficar bem no centro, bonitinho. E depois a questão de enfeite. Eu não sei bordar, quer dizer, até sei,
mas não tenho, como eu vou te dizer, intimidade com o bordado. Mas você pode bordar olho no gato, bigodinho, faça uma fita bonita para o pescoço. Aqui ele tem uma parte reta para facilitar a colocação de uma fita. E deu. É questão de bom gosto só. Então veja que com 100 gramas de fio, você faz uma coisa bonita, diferente, né? Se você quiser, deixe nos comentários que de repente eu posso fazer uma sugestão ou mostrar como faz as flores desse gato que eu achei lindíssimo, este. Podemos fazer as flores, se você quiser. Então pense, a sua máquina de tricô, ela serve para muito mais coisas do que apenas roupa. Pense nisso. Bolsas dá para fazer com ela, enfeites, coisas práticas como um segurador, um peso de porta e por aí vai. A minha sugestão é essa e o meu abraço é enorme. Até mais.